Vamos para dois textos finais, gente. Estão aqui acabando. Eu gosto muito do Jânio de Freitas e eu sinto falta do Jânio de Freitas na Folha de São Paulo, porque na Folha de São Paulo, apesar de ser uma folha não democrata, ele tinha um destaque maior. Como o Poder 360 é um site meio de direita, as colunas dele ficam escondidas lá. E aí eu quero falar um pouquinho do Jânio e quero que a gente bata aí 200 curtidas, que é muito importante. Vamos ler a coluna do Jânio de Freitas no Poder 360. A crônica da crise. Vamos acompanhar aí. Obra de repercussão que incomoda militares é originada dos próprios militares que traíram a Constituição com seu golpismo, escreve o grande Jânio de Freitas, que está acompanhando aí casos no Exército de Punição. Teve o caso do Marcelo. Eu não gosto muito do Marcelo Pimentel no Twitter, mas acho louvável que o. Qual é o nome daquele jornalista, caramba? Fernandes, caramba, da Carta Capital. Qual que era o nome dele? Peraí. Jornalista. Não, pô, peraí. Caramba, eu esqueci o nome. O Bob Fernandes. O Bob Fernandes e o Jânio estão cobrindo essa questão bem dos militares e acho que é bacana a gente ler um pouco o que eles falam sobre isso. Vamos lá. Jânio de Freitas. A palavra crise voltou a emergir da desinteligência crônica entre os militares e o regime democrático. Aos mais exaltados, já foi atribuída a intenção de retomar o propósito golpista. Os primeiros bafejos do ambiente ácido, não recentes, foram intensificados por uma reunião mal explicada no Alvorada, e não no Planalto, algumas horas antes do embarque de Lula para a África do Sul no domingo, dia 20 de agosto de 2023. Foram ao presidente os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, o ministro da Defesa, José Múcio. A tradição confirma por si só as noticiadas reivindicações de verbas bem opulentas e de aumento de remuneração, mas ou podiam esperar 5 dias pela volta do presidente, ou um agravamento súbito e perigoso tornou urgente a audiência no final de semana e no Palácio Residencial, e aquela palavra voltou. Ao meu ver, não convém deixar de lado que o presidente viajava ao encontro dos governantes da China, da Índia e África do Sul e do ministro de Relações Exteriores russo. Justamente nesse momento, os militares resolvem se reunir, né? Fala, Janice Marques! Muito obrigado pela sua ajuda, minha querida. Você está contribuindo bastante aqui para a nossa Folha Democrata. E neste momento faltam R$ 26 aqui para a gente fechar na nossa meta, gente. Muito obrigado, Janice. Você é uma querida. Todos os países com políticas contrárias ao ocidentalismo na concepção dos Estados Unidos, o que é uma orientação básica das Forças Armadas. Se a essa dissociação for sobreposta à imagem do Lula comunista, que povoou o conservadorismo civil e, sobretudo, o militar, não é difícil imaginar uma exposição do que as Forças Armadas gostariam de ser a atitude do Brasil ante aqueles países. Ante aqueles países. Tal hipótese não exclui o seu inverso. Na relação que Lula mantém com as Forças Armadas, caberia muito bem uma convocação aos comandantes militares para antecipar-lhes e justificar as posições brasileiras na cúpula dos BRICS, vindo depois dos noticiados brindes financeiros, cuja prioridade nos governos é um dos privilégios militares. Olha só, Dirce Silva, boa noite, comunidade. O problema dos militares é que não aceitam que são apenas uma força da nação e não dos poderes. Então se unem aos golpes. Exatamente, minha querida. A gente tem que ficar atento a eles, olho aberto, e leiam o Jânio de Freitas, que é muito importante. Nessa coluna, pelo menos, não é paga. Então vocês podem ler aí tranquilos. Falta 21 pilas, gente. Vamos lá. Aí está o motivo imediato da ameaça que faz voltar em menos de 8 meses, a inconvivência, de militares extremados com a natureza de sua função profissional. Nas Forças Armadas, em especial no Exército, é causa de fortes críticas a repercussão dos resultados investigativos e dos autores de tantas delinquências do golpismo e do bolsonarismo em geral.
mais uma vez erram no alvo e na solução do seu desagrado. Nada foi feito contra o bolsonarismo e os que professam dentro do Exército. Toda a ação dos investigadores, originária do governo, do judiciário ou do Congresso, aplica-se a autores comprovados ou prováveis de atos e propósitos criminosos. Nenhum desrespeito a direitos militares e civis foi registrado na atual atividade de defender a democracia, parcial embora dos seus inimigos criminosos. A Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes, como os demais entregues à apuração dos crimes e autores liderados por Bolsonaro, não falam do que fazem. Comparar essas pessoas com a espetaculosa Lava Jato de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol é bastante informativo. A repercussão que desagrada aos militares não é obra do governo, nem do judiciário ou do Congresso. É feita de jornais digitais impressos, pela TV, pelas redes e blogs, canais e sites. É feita pelos jornalistas e a partir deles, mas não de todos eles, os que buscam dizer à cidadania o que precisam saber da realidade do seu país. Antes destes, e mais do que estes, a obra da repercussão que incomoda os militares é dos militares que traíram a Constituição com seu golpismo e delinquiram em crimes de banditismo quadrilheiro. O comando do Exército imagina, entre as medidas para a recuperação do prestígio de sua instituição, filiações a granel e em uma espécie de clube civil chamado Amigos do Exército. A ideia parece mais necessária do que o próprio Exército. Um caso de urgências. O desaparecimento de 2 ampolas de urânio enriquecido constatado pelo CNEN, Comissão Nacional de Energia Nuclear, é gravíssimo e não parece tratado como tal. Eu gosto dessas colunas do Jânio e algumas do Hélio Gaspari, porque eles trazem várias informações num texto só, né? Armazenadas na FCN, a Fábrica de Combustível Nuclear em Resende, no Rio de Janeiro, as ampolas fazem parte de um lote de 19 sob responsabilidade do INB, Indústrias Nucleares do Brasil, especialista em cobertura da área nuclear e reveladora do desaparecimento. A premiada repórter Tânia Malheiros informou também que a INB nem sequer sabia sobre o desaparecimento, só constatado em uma vitória normal pelo CNEN. Logo não se sabe nem quando se deu o desaparecimento. Omitir da população as informações sobre o fato não ajuda em nada. Ao contrário, avisar sobre a forma das ampolas, por exemplo, pode ser útil de diferentes formas. O desaparecimento tanto pode destinar-se ao uso de outro país, à venda ou ao terror. A falha dos responsáveis pela guarda não é menos séria do que o desaparecimento. Jânio de Freitas é um veteraníssimo, 91 anos, e continua trabalhando. Passou pelo Jornal do Brasil, Manchete, Correio da Manhã, Última Hora e Folha de São Paulo, onde ele deu o principal furo dele sobre a Corredor Norte-Sul e a corrupção logo ali no governo Sarney, Ferrovia Norte-Sul, em 87. É isso, meus queridos.